Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Encher os Olhos. Nós estamos iniciando o estudo de mais um livro da Bíblia, a saber, o livro de Marcos. O livro de Marcos está no Novo Testamento. Então, ao longo dos próximos dias, diariamente, nós estaremos aqui postando um vídeo. Além do vídeo aqui no nosso canal, lá no nosso site também tem um artigo publicado onde você poderá estudar, onde você vai reforçar o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então eu convido você a, depois de assistir aqui ao nosso vídeo, a nossa leitura desse artigo, você nos visite lá no nosso site, o link vai estar aqui na descrição, e você vai ter também um guia de estudo para te auxiliar no seu desenvolvimento espiritual. Então, vem comigo, vamos fazer a leitura deste artigo. O Evangelho de Marcos, uma jornada de fracasso, redenção e poder do Evangelho. Descubra a jornada de fracasso, redenção e o poder transformador do Evangelho através do testemunho de João Marcos no Evangelho de Marcos. Explore a vida do autor e como sua história pessoal reflete a essência da mensagem do Evangelho. O Evangelho de Marcos é um testemunho poderoso da vida e ministério de Jesus Cristo. Embora o autor não se identifique diretamente no texto, a tradição da Igreja Antiga atribui a autoria a João Marcos, um companheiro de viagem de Paulo e Barnabé, conforme Atos capítulo 13, versículo 5, que mais tarde se associou a Pedro, 1 Pedro 5,13. A jornada de Marcos, marcada por fracasso, iniciais e posterior restauração, reflete a essência da mensagem do Evangelho, o poder transformador da graça de Deus. As Escrituras nos fornecem um vislumbre da vida de João Marcos, revelando tanto seus fracassos quanto sua eventual restauração. Marcos, cuja mãe era uma cristã convertida, cresceu em um lar em Jerusalém que servia de abrigo para os discípulos. Foi nesse ambiente de fé que Marcos sentiu o chamado para se dedicar à obra do ministério evangélico. No entanto, quando Marcos se juntou a Paulo e Barnabé em sua viagem missionária, ele logo se viu dominado pelo medo e desânimo. Pouco acostumado a sacrifícios, Marcos ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Diante da oposição e das dificuldades crescentes, ele se intimidou e acabou abandonando a missão, retornando a Jerusalém. O fracasso inicial de Marcos serve como um lembrete poderoso de que a vida cristã requer mais do que apenas delicadeza, paciência e bondade. Ela também exige coragem, força, energia e perseverança para enfrentar os desafios e adversidades. A jornada de Marcos demonstra que o sucesso no serviço missionário requer indivíduos corajosos e otimistas, capazes de cultivar virtudes ativas além das passivas. Por que necessitamos de Marcos, Mateus, Lucas, João, Paulo e todos os escritores que deram testemunho sobre a vida e o ministério do Salvador? A resposta reside na diversidade da mente e na maneira única como cada indivíduo compreende e é impactado pelas verdades bíblicas. Cada evangelista traz uma perspectiva singular, enfatizando diferentes aspectos da vida e dos ensinamentos de Cristo. Essas diferenças não são contradições, mas sim peças complementares de um quadro maior. Assim como diferentes oradores se concentram em pontos distintos, cada escritor do Evangelho contribui para uma compreensão mais completa e clara da verdade. É através da combinação harmoniosa desses testemunhos diversos que obtemos um retrato abrangente e poderoso de Jesus Cristo. Cada narrativa
incluindo a de Marcos, desempenham um papel vital na revelação da pessoa, da missão e da mensagem transformadora do Salvador. O Evangelho de Marcos é mais do que um simples relato histórico, é uma mensagem de esperança e transformação. Desde o início, Marcos apresenta a essência do Evangelho. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Essa passagem captura o cerne da missão de Jesus: proclamar a chegada do reino de Deus e convidar as pessoas ao arrependimento e à fé. É um chamado para uma mudança radical de mentalidade e direção, para abraçar a graça transformadora de Deus. A própria jornada de Marcos, do fracasso e restauração, exemplifica o poder redentor do Evangelho. Assim como Marcos experimentou a graça de Deus em sua vida, superando seus fracassos e se tornando um instrumento eficaz para o ministério, também nós podemos encontrar esperança e transformação através da mensagem do Evangelho. O Evangelho de Marcos nos convida a embarcar em uma jornada de descoberta, fé e transformação. Através do testemunho de Marcos, somos lembrados de que o fracasso não é o fim da história. A graça de Deus está sempre disponível para nos restaurar, fortalecer e capacitar para o serviço. Ao nos aprofundarmos no relato de Marcos sobre a vida e o ministério de Jesus, somos desafiados a abraçar a mensagem transformadora do Evangelho. Somos chamados a nos arrepender, crer e seguir a Cristo, permitindo que sua graça nos transforme de dentro para fora. Que a jornada de Marcos, repleta de altos e baixos, nos inspire a perseverar na fé, sabendo que o poder do Evangelho pode superar qualquer fracasso e nos levar a uma vida de propósito e significado em Cristo. Eu convido você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e transformação. Visite nosso site regularmente para mais recursos e insights sobre o Evangelho de Marcos e seu impacto em nossas vidas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para que outros também possam ser abençoados por essa mensagem poderosa. Se você se sente tocado pelo trabalho que realizamos no Ministério Encher os Olhos, considere contribuir, fazer uma doação através do Pix. Cada contribuição nos ajuda a levar a mensagem transformadora do Evangelho a mais pessoas. Você vai encontrar o link tanto no nosso site como aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça, juntos nós podemos abraçar a graça de Deus e experimentar o poder transformador do Evangelho em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. No nosso vídeo, no nosso site, aliás, depois que você assistiu esse vídeo, você pode simplesmente ir para o nosso site e lá você vai ter um auxílio extra para esse post, para esse artigo que foi escrito por mim. Eu elaborei uma guia de estudo e nesse guia de estudo eu faço uma descrição, eu ali coloco quais foram os textos bíblicos que foram citados, para você poder depois pesquisar na sua Bíblia. Os pontos principais discutidos aqui nesse artigo, que foi a autoria do Evangelho de Marcos, a jornada de fracasso e redenção de João Marcos, a necessidade de múltiplos testemunhos do Evangelho, a mensagem de esperança e transformação do Evangelho de Marcos. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para consideração. E você pode usar aqui os comentários do YouTube para poder fazer as suas anotações. Como a jornada de João Marcos reflete a essência da mensagem do Evangelho?
Por que é importante ter múltiplos testemunhos de vida e dos ensinamentos de Jesus? De que maneira o Evangelho de Marcos nos desafia a abraçar a graça transformadora de Deus? Temos aqui um mapa mental e um texto para reflexão. A história de João Marcos nos convida a refletir sobre nossos próprios fracassos e como a graça de Deus pode nos restaurar e transformar. Ao abraçarmos a mensagem do Evangelho, somos capacitados a viver uma vida de propósito e significado em Cristo. Eu faço algumas indicações de livros para referência e pense nisso. A própria jornada de Marcos, do fracasso à restauração, exemplifica o poder redentor do Evangelho. Assim como Marcos experimentou a graça de Deus em sua vida, superando seus fracassos e se tornando um instrumento eficaz para o ministério, também nós podemos encontrar esperança e transformação através da mensagem do Evangelho. Até o nosso próximo encontro.